Bora lá, gente. Nono ano, revisão P1, segundo trimestre, geografia, tá? Nós aprendemos sobre o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é quando o governo ele tem um controle mínimo sobre a economia, certo? No neoliberalismo, nós temos também o Consenso de Washington, tá? Uma reunião que foi feita lá nos Estados Unidos para poder criar regras para o capitalismo neoliberal que iria ser aplicado pelo mundo todo. Uma dessas regras seria a aplicação do capitalismo, a utilização do dólar como moeda padrão, a sugestão de privatizações. Um exemplo aqui no Brasil, nós tínhamos a Vale do Rio Doce, era uma empresa do Estado que tira minérios, ferro, cobre, enfim. E esses minérios são utilizados nas atividades industriais. Isso estava fazendo o Brasil crescer bastante. Porém, entrando em crise financeira, o governo entendeu que seria melhor a privatização dessa empresa que antes era controlada pelo Estado. Então, essa é uma estratégia que faz parte do neoliberalismo. Urbanização. O que é a urbanização? É quando a população da cidade cresce mais do que a população rural, porque desde o período da pré-história nós tínhamos mais população no campo e quando surgiram as cidades existiam poucas pessoas. Então, é um fenômeno que faz com que a população da cidade seja ultrapassada pela população do campo é chamado de urbanização. E urbanização ela está relacionada também com o êxodo rural. Tá? O êxodo rural, saída do campo para a cidade. Não vai confundir, tá? O êxodo rural é somente a saída. A urbanização é quando a população aumenta e ultrapassa a população do campo. E por que acontece este êxodo rural? Simples, quando as máquinas elas acabam tomando o trabalho das pessoas no campo, as pessoas do campo ficam sem emprego e elas acabam fazendo o êxodo rural indo para as grandes cidades, porque nas grandes cidades tem emprego agora nas indústrias, tá? União Europeia. O que é a União Europeia? De forma bem simples, tá? A União Europeia ela surgiu após guerras mundiais com o objetivo de uma ajuda mútua. Então, Bélgica, Netherlands, que é as Terras Baixas, que é a Holanda, região ali, enfim, só para você entender, e Luxemburgo, esses três países, elas fizeram parcerias de amizade. Ah, você tá quebrado? Tô, também tô. Vamos nos unir para tentar ajudar um ao outro? Vamos, deu certo. Então, o que fizeram? Cortaram os impostos. Ah, vou comprar do seu país. Beleza, pode comprar. Ó, vou tirar o imposto aqui para poder te ajudar. Nossa, maravilha, obrigado. Se quiser comprar do meu também, eu tiro o imposto do meu também. Nossa, obrigado, amigo, você é um amigo. Então, o bloco econômico da União Europeia atualmente conta aí com cerca de 25 países, mais ou menos, e é o bloco mais forte do mundo. Possui uma única moeda, as pessoas possuem a cidadania europeia, já aprendemos bastante sobre isso, né? Então, a União Europeia ela surgiu como uma solução após as crises ocorridas no continente europeu, seja por guerra, seja por crise financeira. Globalização. O que é a globalização? Globalização é a conexão que há entre os territórios. É você aqui do Brasil assistir um dorama que é da Coreia do Sul, né? A Vitória faz bastante isso, ou ver lá o K-pop, enfim. Através de uma plataforma de streaming que é a Netflix, que é dos Estados Unidos, sem sair do seu país. Então você está conectado com a Coreia do Sul, conectado com os Estados Unidos, sem sair do seu país, do Brasil. Isso é globalização. Ou você joga lá FIFA com uma pessoa da Itália, lá da Europa, através de um PlayStation que é fabricado no Japão, sem sair do Brasil. Isso é globalização. Então a globalização nada mais é do que o encurtamento das distâncias e a conexão que há entre os territórios, tá? Isso é a globalização. Só que lembrando, né, a globalização ela é desigual, não alcança todas as pessoas da mesma intensidade. Porque se eu não tenho dinheiro para poder pagar Netflix, eu vou ficar sem o John Cook, vou ficar sem o de mim. Se eu não tenho dinheiro para poder comprar um PlayStation, eu não vou jogar com ninguém. Se eu não tenho dinheiro para poder comprar crédito para o meu celular, nem internet eu consigo utilizar. E é isso, né? Então eu fico fora desse processo de globalização. A DIT. O que é a DIT? É uma sigla onde que cada letra representa uma palavra. D, divisão. I, internacional. T, trabalho. Então, é a divisão internacional do trabalho. É como que o mundo do trabalho está organizado.
porque os países não representam a mesma função no que se refere a trabalho, às indústrias, à economia. Um exemplo, o Brasil, ele só importa tecnologia, importa empresas de grande porte, transnacionais, como McDonald's, Volkswagen, a Scania, a Mercedes, a GM. Então, nós só importamos essas grandes empresas, Samsung, enquanto os países desenvolvidos, eles dominam o capital, ou seja, o dinheiro, dominam a tecnologia, dominam... Enfim, é isso. Já acho que já entenderam, né? Então, os países desenvolvidos dominam a tecnologia, o capital e exportam suas grandes empresas, enquanto o Brasil importa essas grandes empresas e oferece sua mão de obra, mercado consumidor e recursos naturais. Próximo, relevo europeu. Então, nós aprendemos aí sobre os aspectos físicos do continente europeu. Que aspecto físico? Os aspectos naturais. Então, aprendemos que no continente europeu o predomínio é de planícies, tá? Planícies, áreas planas, baixinhas, e é onde que concentram a maior parte da população. As montanhas, elas se encontram ao sul e ao extremo norte. A maior parte do continente europeu é formado por planícies, com uma hidrografia bem distribuída também pelo continente. E por último, para nós finalizarmos, Guerra Fria, facinho. Guerra Fria, conflitos sem grandes mortes, comparados à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, era mais um conflito ideológico, onde que o mundo ficou dividido entre as ideias capitalistas dos Estados Unidos e os seus parceiros, que são aqueles países da Europa que a gente sempre lembra o nome, França, Inglaterra, Portugal. E do outro lado nós tínhamos o socialismo aplicado pela União Soviética. A Europa ela foi dividida pela cortina de ferro, tá? Do lado do Ocidente ficou o lado capitalista, do lado do Oriente, ou seja, do Leste, ficou o lado socialista. E até hoje, em 2026, nós temos reflexos dessa divisão, porque do lado do Leste europeu eles são menos desenvolvidos quando comparado aos países que ficaram amigos dos Estados Unidos capitalistas, que são bem mais desenvolvidos e ocupam as melhores posições do IDH mundial, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que ranqueia os países entre primeiro colocado, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, os países capitalistas sempre são melhores colocados no que se refere à saúde, à economia e à educação. Um abraço, gente, e até mais. Não esquece de fazer o resumo. Tchau.